Olá, o meu nome é Maria Lídia Rezende Fernandes e estou aqui a pedido de várias pessoas para continuar com os estudos, alguns estudos sobre a Palavra de Deus. Eu convido você a visitar o meu canal no YouTube. Basta clicar no YouTube Maria Lídia Rezende Fernandes. Esse Rezende é com Z. Hoje o que eu vou falar é sobre como eu tive o meu encontro com Deus. Eu fui criada num lar evangélico e eu louvo a Deus por isso. Meus pais eram servos autênticos do Deus vivo e todo-poderoso. Então na minha infância eu orava sempre, lia a palavra, lia histórias bíblicas, ganhava muitos livros de histórias bíblicas, historinhas. Na minha adolescência, aos 14 anos, eu tive um encontro com Jesus. Foi assim maravilhoso, senti o chamado dele, assim tão tremendo que foi inesquecível. Mas hoje eu quero falar do meu encontro com Deus, porque é necessário nós termos um encontro com Deus, conhecê-lo bem de perto. Na palavra de Deus está escrito isso, e nós vamos ver no decorrer do nosso estudo. Na minha juventude, eu evangelizava, eu ia numa cidade vizinha, distribuía folhetos, eu ia em hospitais, em asilos, e sempre pregando, distribuindo folhetos, e naquela ansiedade de falar do amor de Deus, da pessoa de Jesus. Mas na minha vida adulta, eu comecei a ficar incomodada com a minha vida espiritual. Parece que aquilo que eu fazia não era o suficiente. Eu sentia algo, um vazio. Eu tinha Jesus, eu temia Deus, nunca fui rebelde aos meus pais, sempre procurando fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque eu tinha o temor de Deus e eu tinha Jesus e o Espírito Santo na minha vida. E na minha vida adulta, a minha insatisfação cresceu. Eu sentia as minhas orações, parece que não eram ouvidas, eram as mesmas orações de sempre. Sentia árido e sentia também Deus muito longe de mim, muito longe. Embora eu cresce que Ele existia, mas eu sentia Ele longe. E então um dia eu li um versículo, que diz assim, no Salmo 46, 10: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Então, quando eu li, eu havia lido várias vezes, meu esposo tinha colocado aquele versículo ali no espelho de casa, eu tinha lido várias vezes, do banheiro. Então, no espelho do banheiro ele havia colocado esse versículo e eu já havia lido várias vezes. Mas um dia o Espírito Santo tocou para eu parar e meditar. Muitas vezes nós lemos a palavra de Deus e passamos sem meditar, sem entender. E nesse dia eu questionei, eu falei, tá, Deus fala, aquieta, porque eu sou Deus. Eu sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Por que ele não morreu no lugar do seu filho? Essa foi a minha pergunta, absurda. Mas o Espírito Santo queria algo mais de mim.
Ele queria me mostrar quem era esse Deus. Então, ele já estava preparando um avivamento na minha vida. E uma certa noite, um grupo da igreja foi, onde eu estava, meu esposo também, numa vigília. E mal nós começamos a orar, nós tínhamos dado as mãos uns aos outros, eram apenas umas 8 pessoas, numa noite muito linda. E de repente, quando um irmão começou a orar, eu senti como se fosse um fogo que descesse sobre mim e uma voz que dizia, talvez alguém não acredite que Deus fale, mas ele falou comigo e ele fala sim, através do Espírito Santo dele. Aquele fogo desceu sobre mim e eu comecei a tremer e aquela voz disse, eu sou Deus. E eu comecei a tremer que eu soltei das mãos das pessoas que estavam ao meu lado e eu caí com o rosto em terra, não perdi o sentido. E eu queria que a terra se abrisse. E eu colocava minhas mãos na cabeça e eu dizia, Deus, o Senhor é muito grande. Eu queria que a terra se abrisse e me cobrisse, porque a presença de Deus foi muito grande, inexplicável. E eu sentia o poder, a vergonha e os meus pecados e que eu não era digna da presença dele ali na minha vida. Por isso eu queria sumir, queria desaparecer. E logo veio um irmão, orou comigo e o Senhor me levantou. E a partir daí o Senhor me chamou para o ministério, há pouco tempo depois, para o ministério para trabalhar com os novos convertidos. Então eu precisava ter esse conhecimento dele e entender o porquê ele não morreu no lugar do filho dele. E é isto que eu quero esclarecer a você. Em primeiro lugar, lá em Gênesis 22, 1 e 2 e o verso 15, eu vou ler os versículos. E aconteceu, depois destas coisas, que provou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te darei. Aí o versículo 11, 12 diz assim, mas o anjo do Senhor, então Abraão obedeceu, levou Isaque, eu creio que muitos conhecem esse evento, esse acontecimento. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço e não lhes faça nada, porquanto eu agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, teu único filho. Então, aqui nós vamos ver que Deus não se agrada do sacrifício da morte de um filho. Ele não se agrada. Vamos ver ali também a recomendação que ele fez para o povo de Israel, ao povo dele. Recomendou ao povo de Israel que não sacrificasse seus filhos. Levítico 20, de 1 a 3, está escrito assim. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, também dirás aos filhos de Israel, qualquer que dos filhos de Israel
ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, der da sua descendência a Moloque, que era um deus, certamente morrerá. O povo da terra o apedrejará, porque eles viviam sob a lei. E eu porei a minha face contra esse homem e o extirparei do meio do seu povo, porquanto deu da sua descendência a Moloque, para contaminar o meu santuário e profanar o meu santo nome. E em Jeremias 32, 35 diz assim: e edificaram os altos de Baal, o povo de Israel edificou, que estão no vale do filho de Imom, para fazerem passar seus filhos e suas filhas pelo fogo a Moloque, o que nunca lhes ordenei, nem veio ao meu coração que fizessem tal abominação, para fazerem pecar a Judá. E esse texto foi citado no Novo Testamento por Estevão, em Atos 7, 14, 42 e 43. Mas Deus se afastou e os abandonou a que servissem ao exército do céu, como está escrito no livro dos profetas. Porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes tomaste o tabernáculo de Moloque e a estrela de vosso Deus Reifã, figuras que vós fizeste para os adorar. Transportar-vos-ei, pois, para além da Babilônia. Deus não aceita outros deuses. Ele é Deus, o soberano. Então, aqui mais uma confirmação de que Deus não se agrada do sacrifício dos pais dar os seus filhos como holocausto, como sacrifício. Então, mas quando Adão e Eva desobedeceram a ordem de Deus, eles caíram em pecado. E ali Deus prometeu a vinda do seu Filho único, Jesus, para nos libertar do pecado e do inferno. Gênesis 3,15 está escrito: e porei inimizade entre ti, falando para Satanás, para a serpente, na forma de serpente, né? Satanás na forma de serpente. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência, que eu vi num dos comentaristas, o primeiro que vi, não sei se é o único, mas que essa descendência de Satanás é a besta do Apocalipse. Então, o descendente de Satanás, porque aqui Deus está falando para Satanás. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência, a besta, e o seu descendente. Este descendente, Jesus, vindo de mulher, de Maria. Este descendente de mulher, Jesus, te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Só vou dar uma pequena explicação aqui, que aqui a cabeça seria para destruir as obras de Satanás. Cabeça da serpente. E literalmente a serpente é morta pela cabeça, porque o seu veneno está na cabeça. E a serpente iria ferir o calcanhar de Jesus. O que quer dizer isso? O que eu entendo é que, como nós já vimos nos estudos anteriores, que quando a gente é ferido no calcanhar, a gente tem dificuldade no andar. E foi o que Jesus teve, dificuldade em todos os anos que ele passou aqui. Ele teve dificuldade, porque sempre queriam matá-lo, sempre queriam apedrejá-lo. Então ele teve dificuldade durante todo o ministério dele aqui na terra. Então,
até a morte. Então lhe ferirás o calcanhar. Então, como mãe, eu vou falar como mãe, quando um filho, uma filha, né, no meu caso, minha filha, se nossos filhos passam por determinadas situações de desprezo de alguém, ou uma dor muito grande, ou qualquer uma decepção, qualquer coisa ruim que acontece com o nosso filho, nossa filha, a gente gostaria que fosse para nós. Por que não é para mim? Né? Então a gente vê também na televisão, quando um filho morre, né, o pai fala, por que não fui eu? A mãe fala, por que não fui eu ao invés de ser meu filho? Por quê? Por causa do amor que nós temos pelo filho. E com Deus não foi e não é diferente. Então, será que Deus não amava o seu Filho único, Jesus? Jesus mesmo afirmou que Deus o amava. Lá em João 15, 9, Jesus disse, como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. Isso é Jesus falando aos seus discípulos. Como o Pai me amou. E ele estava falando a verdade, porque em Jesus não existe mentira. Então ele tinha certeza que Deus o amava, e era verdade. Então veja o amor do Pai, de Deus por nós, quando lemos em João 3, 16 e 17. Que muitos conhecem esse versículo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crê não pereça, não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, Deus não mandou Jesus para condenar. Não. Essa primeira vinda do Senhor Jesus foi para amar, para libertar, para salvar o pecador, aqueles que o aceitaram. Então, foi por amor, puro amor, que Deus deu o seu único filho. É isso que nós temos que entender, e que quando eu tive esse encontro com Deus, me veio aquele versículo em mente. Fala, como eu era ignorante, tu és grande, tu és amoroso, o Senhor é soberano, e pelo teu amor o Senhor me mandou o teu Filho único, que o Senhor tanto amou. Então, ele deu o melhor dele para nós, em favor de nós. Então, no capítulo 15 de João, versículo 13, diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Ninguém tem maior amor que este, de dar a vida. Então, eu pude entender isto, e eu espero que você também entenda, porque você vai sentir Deus perto de você. Ele é Deus presente. Um certo dia, uma ocasião, meu esposo estava muito enfermo, e eu orava, e tinha orado, porque o meu socorro vem do Senhor, e eu tive um sonho que eu estava andando numa pinguela, né? Todos sabem o que é uma pinguela, é apenas de uma madeira, um pau, que a gente troca os passos ali naquela madeira.
e eu estava andando naquela pinguela, mas eu estava de braço, meu braço estava na cintura e eu sentia que era Deus. E eu disse assim: como é bom ter o Senhor comigo. Então é isso, eu sentia, sinto, e é isso que nós devemos sentir, a presença de Deus em toda e qualquer situação, nas maiores dificuldades e nas alegrias. Então, eu quero dizer a você, se você foi algum dia abandonado por Deus, sentiu abandonado por Deus, ou foi abandonado pelo seu pai, ou pela sua mãe, teve alguma decepção, algo triste que você não consegue esquecer, saiba que Deus nunca te deixa. Clama a Ele. Ele disse que é para clamar a Ele, certo? E Ele vai enxugar toda lágrima dos seus olhos e todo mau pensamento, tudo aquilo que vier na sua mente, Ele estará presente. E o Espírito Santo dele, que habita em nós, olha que privilégio, Ele vai limpar as suas lágrimas e curar as suas feridas. Busque esse Deus. Então, o que ele disse é: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico em suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Está escrito em Jeremias 9, 23 e 24. Então, busque o Senhor enquanto você está vivo. Busque. Existe um versículo que diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Tome para o nosso Deus, torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Isaías 55, 6 e 7. Então, o meu desejo ardente é que você tenha um encontro tremendo com Deus. Não basta você ter só com Jesus aquele sentimento de que Jesus, sim, Ele é o nosso Salvador, Ele é tudo, né? Mas Deus tem que estar presente. Eu e o Pai somos um, disse Jesus. Que Deus te abençoe. Muito obrigada.